pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos dar algumas dicas para a atividade do ciclo 3, mas eu já vou antecipar que vai aparecer para vocês também as aulas gravadas desse ciclo e nós também vamos ter a opção de outras atividades diferentes e também do nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, espero que vocês gostem dessa atividade. Após a leitura do guia de estudos das páginas 57 a 66 e a unidade 3.3 das páginas 76 a 83, realize uma breve adaptação inclusiva para a sua aula de música. Então aqui, pessoal, estão algumas indicações do nosso guia de estudos, mas não necessariamente vocês precisam adaptar atividades do guia, tá? É só para ter uma referência. Assim como também teremos as aulas gravadas e a aula de hoje com algumas dicas. Essa adaptação, ela pode ser utilizada em aula de instrumento, aula de teórica, de teoria musical, ou também de musicalização para crianças ou para adolescentes, vai ficar a seu critério e vai postar o link para a correção. É importante que você demonstre de uma forma prática a atividade e essa atividade não apenas leia, mesmo que ela seja uma adaptação ou não do seu guia, é importante que vocês não leiam a atividade, mas que vocês realizem ela de uma forma prática. Convidem a pessoa, se você não tiver ninguém para gravar, que você convide quem está assistindo a fazer junto com você. E após a realização da gravação, vocês vão postar o link no comentário da atividade para que a gente possa fazer essas correções. Vai iniciar no dia 1 do 11 e vai até o dia 11 do 11 no valor de 9 pontos. Na gravação, vocês vão falar o nome de vocês, os objetivos que vocês querem, a faixa etária que pode ser utilizada e, principalmente, o tipo de deficiência que você pretende contemplar com essa atividade. Já que ela é uma atividade inclusiva, é importante que você fale qual é o tipo de deficiência que você pretende adaptar aí para a sua atividade prática. E é só abusar da criatividade, pois não é necessário escrever plano de aula, nada disso, não precisa entregar nada, apenas a realização do vídeo. Por isso que na fala é importante que você coloque aí os objetivos e também qual é o público-alvo, o tipo de deficiência que você pretende abordar na aplicação dessa atividade, tá bom? E no mais, desejo a todos uma ótima atividade. A gente vai falar um pouquinho, sobre as práticas das aulas, como elas são construídas, a base delas, as interações entre professores e alunos. E às vezes é complicado você entrar numa turma e você já fez todo um plano de aula, de repente tem um caso de inclusão que não estava previsto e você fica pensando quais seriam as melhores aptidões técnicas que seria relevante para isso. Afinal de contas, todos os professores, principalmente de instrumento, eles querem um resultado. A gente vai aplicar aquela aula, a gente vai aplicar os conteúdos na busca de um resultado, na busca de uma apresentação. De alguma forma, a gente quer um desenvolvimento técnico e uma certa habilidade de manuseio do instrumento. Então, cabe ressaltar que mesmo falando no ensino adaptado às necessidades dos alunos, de acordo com as suas características, as suas particularidades, a gente busca desenvolver, claro, um ensino vinculado à formação básica do instrumento e que também está ligada a propostas que seriam mais ergonômicas, assim como ocasionassem uma maneira melhor de tocar. Tá? Então, por mais que a gente pense, será que eu vou conseguir chegar até esse aluno, isso de uma forma geral, a gente tem aquela preocupação com o quê? Com a qualidade das nossas aulas de instrumento. Então, é complicado às vezes pensando, como que eu vou fazer uma adaptação que vai ficar interessante? O que eu posso fazer? Porque o pai quer o resultado, A família quer ver aquele indivíduo tocar, ela quer ver um certo avanço. E para muitos casos, dependendo da inclusão, dos casos de deficiência, esse resultado ele pode ser mais rápido ou mais lento. E isso já acontece com todo mundo, independente de ser ou não deficiente. Agora, imagina, nesses casos mais específicos. Às vezes é uma dificuldade motora, uma dificuldade cognitiva. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Aqui eu vou dar alguns exemplos de atividade, tá? Que foram tiradas de alguns artigos, outras coisas que são a vivência da gente mesmo, e mais as aulas que vão aparecer gravadas aí para vocês amanhã. Então, a gente fala um pouquinho da importância, o que aquela atividade pode favorecer. Por exemplo, às vezes a gente trabalha um pulso,
você toca um tambor ou coloca uma música específica, pede para usar uns caminhos de pulso da música. O que você está favorecendo? Você está favorecendo tônus, equilíbrio, consciência temporo-espacial. Se você estiver explorando sons do ambiente, está fazendo uma atividade do qual você está pensando no som e no silêncio, ou nos tipos de timbre ou sonoridades daquele local, você está fazendo uma estimulação auditiva, uma concentração, trabalhando memória. E se eu estiver fazendo jogos de improvisação, o que eu estou trabalhando? Criatividade, expressão, conceitos, depende daquilo que você quer trabalhar para o seu improviso. A percussão corporal, o que eu trabalho? Eu posso trabalhar um esquema corporal, eu posso trabalhar uma noção espacial, eu posso melhorar tônus, eu posso trabalhar lateralidade. Tocar um instrumento, o que eu trabalho com o instrumento? Eu posso trabalhar tônus, coordenação motora, orientação espacial, temporal, esquema corporal. Cantar, ele vai estimular o quê? O aparelho fonador, entendeu? Então, quando a gente está pensando numa atividade prática musical, principalmente no sentido inclusivo, a gente tem que pensar o que eu vou favorecer para o trabalho com aquela turma, o que eles estão precisando, ou o que aquela pessoa está precisando desenvolver para que eu coloque propositalmente alguma atividade prática nesse sentido para que ela consiga, esse tipo de coisa consiga ser trabalhado. Às vezes você está com uma turma com uma dificuldade terrível para coordenação motora, né? Eles estão naquele processo de escrita e eles não estão se desenvolvendo bem. Então, o que eu posso fazer? Que tipo de instrumento eu posso trabalhar? Que tipo de atividade eu posso trabalhar? Motora, a parte motora, desenvolver isso na minha aula de música. Então, aqui é só para ter mais ou menos uma noção aí. A integração entre aulas e conteúdo é muito importante, né? Então, a questão da revisão de conteúdo, uma melhoria constante de músicas e conteúdos já aprendidos. Então, o famoso processo de revisar e dar um passinho à frente, fazer mais uma revisada, fazer um aprimoramento e aprofundar um pouco mais. Então, por que não repetir determinados conteúdos? E ir aprofundando aos poucos, né? Não tanto no sentido de repertório, como no sentido também de trabalho, de didática, de conteúdo musical propriamente. Então, alunos que têm pouca resistência e também a questão, uma dificuldade maior de concentração, eu posso trabalhar muito esse tipo de atividade, né, de curto prazo. Então, os conteúdos precisam ser muito breves, para não cansar o aluno, repetir buscando melhorias. Então, aí fica um exemplo, o síndrome de Down, mas também a gente poderia colocar outros casos aqui, só para vocês terem uma referência. Mas vai ficar cansativo eu ficar repetindo? Não, não é uma repetição 100%. A gente estaria fazendo uma certa revisão e um aprofundamento numa determinada aula no conteúdo, na outra eu vou aprofundar outro conteúdo, mas aproveitar partes da aula anterior. Então, aí você vai estar fazendo já um processo de revisão e melhoria constante também. O estudo aprofundado de música. Então, alunos com deficiência intelectual leve, ele consegue exigir um pouco mais tecnicamente. Ele vai aprofundar na mesma música, parte por parte. Se a gente tiver paciência e trabalhar trechos específicos com muita calma, né? Eles vão trabalhar esses trechos. Então, o estudo aprofundado também vai ser representado nesse sentido, por uma busca mais apurada do aprimoramento, com mais nuances e cobrando mais melhoras pelo aluno. Então, lembrando que sempre tem que ser uma deficiência intelectual mais leve. Se for um caso de médio a grave, né, mais aprofundado, aí é um outro caso à parte, uma outra forma de abordagem também, que a gente teria que pensar. Cada música por aula. Então, se você partir da ideia de buscar essa questão da repetição para melhorar a prática e trabalhar a memorização, além da divisão de conteúdo, você pode praticar bem cada música e não vários conteúdos numa mesma aula. Então, afinação, postura, técnica, você vai usar de recursos que possam facilitar a vida dos alunos. Então, marcação de notas com fitas coloridas, você pode tapar algum orifício. Vou falar assim, do caso do piano, né? Às vezes o aluno está com dificuldade de numeração de dedo, de repente você cola um fitilho ou coloca alguma coisa que identifique por cores para facilitar para ele tocar. No caso da flauta, o aluno tem uma dificuldade motora, eu posso, de repente, pegar uma fita crepe, um pedacinho e tapar o orifício de trás, o dedão, para facilitar, desde, claro, que esteja trabalhando algumas notas que seja possível fazer esse tipo de recurso.
Então, cada um vai ter que pensar qual é a melhor forma, né, de fazer essa adaptação, esses recursos. A gente pensa assim, como que eu vou fazer recurso para educação inclusiva? A minha escola não tem material, a minha escola não tem isso, não tem aquilo. Só que não é bem isso. Quando a gente fala de adaptação de recurso, a gente não está falando só de material extra, a gente está falando de adaptar o instrumento que a gente está ensinando, que seja ele de percussão, que seja ele o outro instrumento, o que eu estou fazendo ou eu posso fazer de recurso que pode facilitar o desenvolvimento desse aluno. Tudo isso está baseado em recurso, tá? Não, a gente não está falando só de recurso extra. Será que eu posso adaptar o meu pezinho do violão, né, o pezinho de apoio, para que fique mais fácil para o aluno? Será que eu posso tapar um orifício na flauta? Ou abaixar uma chave específica de um instrumento? O que eu posso fazer? Né? É uma adaptação. Eu também posso trabalhar por separação de conteúdos. O que é isso? É a realização de exercícios com conteúdo separado. Então, por exemplo, vai te contar que tem um professor de violino que vai fazer um dedilhado com a mão esquerda. E enquanto isso, ele se responsabiliza pela outra mão, direcionando o arco. E depois ele pode juntar as partes ensinadas, no mesmo caso do teclado ou do piano. Você estuda a mão esquerda separado da mão direita. Então, de repente, o aluno tem uma dificuldade maior com a mão esquerda, o professor toca com a mão esquerda e o aluno faz, né, a mão direita naquele momento ali, para ele se sentir motivado com relação à melodia, motivado com relação ao seu desenvolvimento no instrumento. Então, essa separação de conteúdos, ela também vai ser muito específica para o instrumento que você atua ou que você pretende abordar aí. A gente também tem um recurso de repetição e variabilidade. O que é isso? Você vai repetir uma mesma coisa, só que de várias formas, até que o aluno mostre resultados em sala. Na grande maioria dos exercícios propostos, ele pede para que seja repetido e vai mudando as formas de estudar até sentir que teve uma certa melhoria. E daí muda para uma outra atividade ou acrescenta algo a mais na prática. Então, cada vez que essa resposta é repetida, é bem parecido com a anterior, né, o professor vai sugerir algo diferente, ou seja, no sentido de dinâmica. Por exemplo, você vai repetir um determinado trecho. Agora vamos tocar esse trecho forte. Agora vamos tocar esse trecho cantando, solfejando junto com as mãos ao piano ou ao teclado, e nós vamos cantar, sem repetir a última nota. Agora é você sozinho. Então, sempre você vai chamar a atenção para algo que precisa melhorar, para algo que precisa corrigir, o que você pode fazer para solucionar aquela dificuldade específica, tá? E isso acontece com qualquer estudante, não só com casos, claro, de deficiência, né? É um recurso muito importante na didática, a repetição e variabilidade. A gente também pode trabalhar, e por que não, com partituras alternativas, são muito bem-vindas, a gente não precisa ficar só no tradicional, né? Você pode ir cantando as notas e mostrando a mão para eles na frente dos alunos, a sequência dos dedilhados dos dedos que pode ser colocado no espelho, você pode trabalhar com o espelho, caso seja necessário, pede para que ele fique diante do espelho. Então, o aluno ele vai tentando tocar enquanto que o professor faz esse movimento com o corpo, ou faz algum determinado tipo de resposta, né? Vocês vão ver nas aulas gravadas que tem vários recursos que eu posso utilizar. E no caso, por exemplo, da deficiência visual, principalmente, é claro, vocês podem trabalhar muitas coisas, e dentre elas, as coisas que tiverem a possibilidade de trabalhar o alto relevo. Eu vou parar a partilha só para ficar maior um pouquinho agora. Então, por exemplo, ó, aqui eu coloquei alguns símbolos musicais que estão com uma cola alto relevo. Vocês vão achar com várias cores. Se vocês pesquisarem aí no mercado, vocês vão ver que tem essas possibilidades. Já nesse outro aqui, depois vocês vão ver melhor no vídeo gravado, eu coloquei palitos de fósforo mesmo e continuo com alto relevo. Por quê? Por causa da questão tátil. Então, tudo que vocês forem pensar no sentido visual, vocês têm que pensar em alto relevo. Então, vocês podem trabalhar miçanga, fitas coloridas, eles podem trabalhar diversos materiais, né? Uma partitura gráfica, por exemplo,
né, só subindo, descendo, o que vocês tiverem de recurso no qual a pessoa passando as mãos, que seja uma pauta no chão enorme, feita com barbante, tudo isso vai facilitar o seu trabalho. Ou no caso, por exemplo, de síndrome de Down ou de autismo, né? Explorar ao máximo atividades com cores. Por exemplo, você pode fazer uma sequência melódica ou, né, um pareamento, digamos assim, né? Esse aqui foi caixa de ovo, e você faz um pareamento tendo que colocar as cores no devido lugar. É claro que aqui eu tô de pé, né? Mas deitado dá para fazer. E depois cada cor pode representar um ritmo diferente, pode representar uma nota que você vai solfejar. Você entender? Então, cada recurso, né, específico que a gente precise trabalhar, a gente vai escolher uma forma diferente. Não vai ser igual para um, para o outro, né? A gente vai de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem um problema, problema não, se você está trabalhando com um recurso na sala que é a questão visual, né? Você tem alguém com baixa visão, ou cego mesmo, aí você pode trabalhar com alto relevo, né? Se você tem mais casos de síndrome de Down ou de autismo, ou de déficit de atenção, aí você vai para um outro caminho. A gente tem que buscar aquilo que vai facilitar e que vai contribuir para o nosso trabalho. Não só do aluno, mas o nosso, da sala completa, o dos colegas, e aquilo vai fluir mais positivamente, né? Percebe-se também uma dificuldade na coordenação motora e a dissociação de mãos e braços. Então, isso faz com que os professores estudem as mãos dissociadas como uma forma de melhorar. E também, os alunos às vezes têm dificuldade de coordenação física. As melhoras acontecem em vários momentos das práticas, embora representada por uma evolução mais lenta e sutil. Às vezes um familiar vai achar que não rendeu praticamente nada. Poxa, um bimestre inteiro numa única música, mas ele só está tocando isso, mas você está vendo qual é a dificuldade motora, qual é a questão ali que foi trabalhada, que foi melhorada, né, nas aulas. Então é importante a gente ficar atento a isso. Ritmo. Os alunos reproduzem bem as músicas que possuem ritmos que se repetem, ou seja, o trabalho com ostinato é muito bem-vindo para eles. E vocês podem, pelo fato, né, de se repetir várias vezes, de ter ritmo parecido, isso pode facilitar o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, às vezes apresenta uma dificuldade de reprodução diferenciada, fazendo com que toque música sem muita diferenciação rítmica. Então, isso pode ser trabalhado como solfejando, palmas, marcação apenas do pulso. A gente tem que pensar nisso também. E outra questão, às vezes, que é complicado, é a falta de resistência. Então, a falta de resistência física reflete em certa inquietação, um cansaço muito grande em relação ao esforço físico que é feito ao tocar. Então, às vezes a gente fica na dúvida, será que está com preguiça? Ou será, né, que não está conseguindo fazer um maior esforço para produzir essa energia posta no instrumento, né? Mas que faz parte das características das deficiências dos alunos se cansarem em curto tempo. Então, por isso que é importante sempre ter um laudo antes de programar as aulas ou de fazer a sua aula de música, a sua musicoterapia, seja a forma que for feita, é importante ler o laudo por causa disso. Às vezes você vai ver que uma simples troca de medicamento faz o aluno ficar mais sonolento. E às vezes ele não vai render bem aquela aula. Ele vai parecer que não quer fazer nada. Ou vai parecer que, sei lá, que a mão parece que está faltando resistência, que está faltando força. E às vezes é uma coisa simples, às vezes não é preguiça, às vezes não é falta, né, de uma boa explicação, de uma aula legal, às vezes é simplesmente uma troca de medicação. Então, fica atento, perguntar aos pais, né, sempre, se possível, né, sempre que eles mudarem a medicação, se houver algum problema nesse sentido, para que eles nos avisem, porque aí você fica se cobrando menos também. E nem fica pensando que, de repente, as coisas que a gente está fazendo não estão funcionando. Essa falta de resistência também é bem comum em alguns casos, viu? É preciso ter um equilíbrio entre o ensino com perspectiva de desenvolvimento técnico e onde o foco são apenas as melhoras sociais. Um ensino onde não seja preciso anular ou precisar escolher entre práticas de performance, de ensino de instrumento, de ensino de música e educação musical, assim como de propostas musicoterapêuticas. Mas que o ensino de música para estes alunos, né, seja repleto de pontos onde eles possam contribuir para o crescimento dos mesmos e agrupar diferentes meios de ensino de música.
A gente tem que refletir um pouquinho. Outro trabalho também que costuma dar um bom efeito é a numerofonia. O que é isso? É um trabalho com números e cores que são paradigmas já assimilados por qualquer pessoa semi-alfabetizada. E vai evitar, né, que além de aprender música, além de ter a questão do domínio do instrumento, ela também possa assimilar um complexo código de codificação musical que para muitos é complexo, né, para outros não. Totalmente não aderente aos símbolos utilizados na comunicação diária. Então, as notas, vocês já devem ter visto falar, claro, sobre isso, elas têm cores específicas, foi um espectro que foi estudado, né, cientificamente foi estudado para se chegar a essas cores, não foi uma invenção. É claro que eu poderia trabalhar fora desse espectro e criar uma paleta de cores? Sim. Aqui o que eu quero colocar é a importância das cores para esse trabalho musical também. Então, a gente tem uma cor específica para cada nota, que vai desde o vermelho até o rosa, né, carmim, violeta, e percebam que aí a gente tem uma escala cromática, que vai facilitar um pouco também. Na numerofonia não tem clave, não tem armadura de clave. Então, as notas elas são representadas por cores e números. E os números 1 e 2, posicionados nas partes superior e inferior, representam oitavas. Então, a gente pode fazer oitava acima ou oitava abaixo na escala musical. E na numerofonia, as durações são indicadas pelos próprios números. Então, por exemplo, uma semínima você representa pelo número 1, a mínima pelo número 2, 2 tempos. Uma mínima pontuada pelo número 3, e assim sucessivamente. A semibreve por 4, de 4 tempos. E assim por diante. E as barras de separação de compasso são representadas por espaços entre os números. Então, é um novo código, é uma nova legenda, que para muitos pode facilitar. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? 1, 2 e 3, no sentido de tempo. Então, é a mesma nota, que é a nota Dó. Então, o Dó de 1 tempo, Dó de 2 tempos, que é a mínima, e o 3 é o Dó de 3 tempos. Agora aqui a gente vai mostrar notas com sustenidos e também com os bemóis. Como que fica isso na numerofonia? Então, Dó vermelho, Dó sustenido laranja, o Ré amarelo. Então, Ré amarelo, Ré bemol é o número 1 e o Dó é o número 2, entenderam? Então, olha só que interessante. A gente pode fazer tanto Dó, Dó sustenido, como Ré, Ré bemol, no caso da escala cromática. Quais são as vantagens e desvantagens da gente trabalhar com esse tipo de recurso, né? A numerofonia ela tem se mostrado muito eficiente para o ensino de crianças a partir dos 3 anos e também para adultos e pessoas com necessidades especiais. E vai permitir aprender a compor, executar peças e trabalhar com números e cores, e é assimilado por qualquer pessoa semi-alfabetizada, como a gente já falou. Qual que é a desvantagem? A gente tem uma pequena limitação do sistema, ele não é acessível a pessoas com deficiência visual, e a análise tradicional ela é dificultada, já que a numerofonia não distingue, por exemplo, se a nota é Lá bemol ou se ela é Sol sustenido. Mas a partitura numerofônica ela não possui armaduras de clave que vai determinar mais a questão da tonalidade. Ou seja, eu não vejo como uma desvantagem, eu vejo como um processo que pode ajudar na iniciação musical. Depois, a gente parte para a leitura convencional. Aí aqui tem uma outra dica, por exemplo, se eu quero fazer uma atividade, aqui eu falei saco surpresa, mas vocês podem nomear de outras formas, tá? A gente tem que estimular o aluno, principalmente com deficiência intelectual, através de atividades musicais. Então, o professor ele tem que estar sempre, né, criando coisas, criando situações, despertando a motivação. Então, uma coisa muito simples de se fazer vamos supor, você está trabalhando na educação infantil, aí você já trabalhou várias músicas lá. Você trabalhou a música do sapo, você trabalhou a música que tem flor, você trabalhou a chuva, você trabalhou a música da aranha. Então, se possível, você coloca dentro de um saco ou uma caixa, né, que também seria bem legal, objetos que tenham a ver com a música. Então, você pode colocar uma aranha de plástico, uma flor de plástico, você pode colocar um patinho, várias coisas, objetos que representam as músicas que vocês estão trabalhando. E aí, uma criança vai e pega um objeto.
Aí você vendo os olhos dela, ou, né, permite-se, caso for possível, ela pegar sem ver, e aí você pergunta, e aí, qual é o objeto? Ah, é um patinho. Você lembra alguma música com a palavra pato? A gente cantou alguma música de pato? Ou você conhece alguma música que tem pato? E aí, né, eles vão se manifestando, tá? Então, após retirar o objeto, você pode falar desse objeto retirado, você pode trabalhar a intensidade, né? Então ele fala assim, ah, fácil, essa é a música da Dona Aranha. Aí, a Dona Aranha subiu pela parede. Beleza, vamos tratar a Dona Aranha com voz grave, com voz aguda, forte, fraco, então, aquela coisa simples do objeto que vai ser uma referência para uma música, para uma letra trabalhada, para uma parlenda, de repente, você também pode trabalhar outros parâmetros sonoros, tá? Bom, pessoal, e vai ficar também para vocês à disposição esse texto, caso você tenha tido curiosidade, tenha gostado das dicas sobre a numerofonia, tá? Eu vou anexar para que vocês tenham acesso a esse material aqui do qual eu tirei, né, essa parte sobre as cores. No mais, ótima atividade prática para vocês e até a próxima!